Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química, né? Estamos aí chegando ao final do ano, com as graças de Deus, né? Sobrevivendo. E com muita matéria para aprender ainda, muita coisa boa para ser aprendida. E nós estamos aqui com esse objetivo. Vamos aprender, vamos acumular, que nós temos um caminho grande pela frente, né? Então, olha só, gente. Vamos recapitular algumas coisas aqui, porque a gente já está com uma bagagem grande de coisas que nós já falamos. Então, acompanhe comigo aqui rapidinho, ó. De funções de química orgânica, que é a parte que nós começamos por último, vamos anotar aqui o que nós já aprendemos dessa parte da matéria. Primeiro, nós falamos dos hidrocarbonetos. Falamos de quais tipos de hidrocarbonetos? Falamos dos alcanos, falamos dos alcenos, falamos dos alcinos, falamos dos alcadienos, falamos dos ciclanos e falamos dos ciclenos, certo? Tudo isso dentro de hidrocarbonetos, quando a gente estava falando de compostos que possuem apenas hidrogênio e carbono. Depois que nós falamos dos hidrocarbonetos, nós falamos das funções oxigenadas. Aí, vejam bem, quais foram as funções oxigenadas que nós falamos? Nós falamos dos álcoois, falamos dos fenóis, falamos dos enóis, falamos das cetonas. Se eu esquecer algum aí, vocês me perdoem, tá? Falamos dos aldeídos, falamos dos ácidos carboxílicos, falamos dos éteres e falamos dos ésteres. Ó, nós estamos dando um show no negócio, hein? Certo? Beleza. Aí nós entramos nas funções nitrogenadas, que são aquelas que, além do carbono e do hidrogênio, o composto vai apresentar também o nitrogênio, né? Então, nós falamos, ó, das aminas,
e das amidas. As amidas, além de apresentarem o nitrogênio, elas apresentam também o oxigênio, certo? Aí hoje, gente, nós vamos falar dos nitrilas, dos isonitrilas e dos nitrocompostos. E são funções muito simples. Ele geralmente não cobra a nomenclatura desses compostos. Ele cobra mais reconhecimento mesmo da função. E chegando ao fim, então, a gente finaliza todas as funções. Olha quantas são, olha. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 funções que nós estamos chegando hoje, ok? Então, eu fiz para a gente um material para vocês poderem acompanhar essa aula de hoje e terem também uma anotação sobre isso. Então, nós vamos falar de nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Como que é isso? Então, primeira coisa, o nitrila e o isonitrila é a coisa mais simples de você confundir. Nitrila, gente, olha só, nitrila, você vai ver o carbono fazendo uma tripla ligação com o N no final, certo? O isonitrila, você vai ver que é o contrário. É o N fazendo uma tripla com carbono. Então, vamos ver isso, olha. As nitrilas são compostos orgânicos que possuem o grupo... Ai, aqui eu esqueci de colocar, gente, porque não estava dando certo. C tripla N. Olha só. Ligado à cadeia carbônica e são provenientes do gás cianídrico, que é o HCN, pois o hidrogênio desse gás é substituído por um radical orgânico, ok? Então, aqui, ó, você vai ter a cadeia carbônica ligada no lado de cá, ó. Então, ao invés de você ter o H aqui, como seria o HCN, no lugar do H você vai ter o grupo orgânico. Por essa razão, esses compostos passaram a ser chamados também de cianetos. Esse gás cianídrico, que é o HCN, foi obtido pela primeira vez em 1782, através da reação entre o azul da Prússia e o ácido sulfúrico. Por isso, passou a ser conhecido também como ácido prússico, mas isso muito antigamente, tá? A gente sabe que o ácido cianídrico é extremamente tóxico, tá, meu povo? A nomenclatura das nitrilas ou cianetos é realizada de duas formas principais. Então, ó, primeiro você vai colocar o prefixo que indica a quantidade de carbonos. Depois você vai colocar o tipo de ligação, an, in. E por último, o sufixo o com a palavrinha nitrila. Então, vamos no exemplo que é mais fácil vocês entenderem. Olha, nesse caso aqui, eu só tenho um carbono nessa cadeia, olha. Então, o prefixo é o quê? Met. Ligação simples na cadeia, porque o N não entra na cadeia, olha. Então, é an. O O com nitrila. Então, é o quê? Metano-nitrila. Aqui, ó, eu tenho um CH3. Já tenho o carbono do nitrila, olha. Então, juntaram dois carbonos. Então, ele vai ser o quê? O etano-nitrila. Então, é como se você fizesse o seguinte, ó. Cadê a minha cadeia principal? Minha cadeia principal é essa, ó. Quantos carbonos tem nela? 1. Então, é o metano, metano-nitrila. Aqui no outro, ó, minha cadeia principal. Quantos carbonos tem nela? 2. Então, ela é o etano-nitrila. Agora aqui, ó, minha cadeia principal é essa. Olha a situação agora. São 3, então é prop. Só que eu tenho uma dupla, então é en. Então é propeno-nitrila.
nitrila. Aqui são 3, mas só ligação simples, então é propanonitrila. Aqui já são 4 ligações simples, então butanonitrila. E nessa daqui vão ser 5. Então, vai ser pentanonitrila. Essa é a primeira forma de você dar nome. Existe uma outra forma, que é com o nome cianeto. Olha, você vai colocar cianeto de e o nome do radical, olha. Então, olha só, o cianeto indica o grupo CN. Tirando o CN, o que sobrar é o radical. Então, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, olha, tirou o CN, que é o cianeto, sobrou hidrogênio. Então, ele vai ser cianeto de hidrogênio. Aqui, o cianeto está aqui, sobrou um metil, não é? Então, cianeto de metila. Ele usa o ila no final. Aqui, cianeto de etenila. O etenil é o mesmo do vinil, a gente já falou isso, ó. Etenil, nossa, ficou horrível isso aqui. É o mesmo do vinil. Esse radical, gente, vale a pena você decorar. Por quê? É muito raro usar o nome eteno no radical. Ele vai usar o vinil sempre. O nome usual, nesse caso, é muito mais usado do que o nome oficial. Tá bem? Depois, olha só, o que mais que nós temos aqui? Temos o cianeto de etila. Olha, aqui, tirando o cianeto, eu tenho 3. Propila ou N-propila. Também pode ser. Tá bem? Vamos ver as outras informações aqui, ó. As nitrilas, geralmente, são substâncias tóxicas que fazem mal à saúde e podem até matar, dependendo da concentração no organismo. Isso acontece porque o íon cianeto reage com o ácido clorídrico do suco gástrico produzido no estômago e forma, então, o gás cianídrico, que impede a enzima citocromo-oxidase de consumir o gás oxigênio transportado pelo sangue. E ele causa uma parada da respiração celular, consequentemente, a morte das células. Se isso ocorrer nos centros vitais do organismo, a pessoa morre. Então, esse gás cianídrico, ele era muito usado nas câmaras de gás lá na Segunda Guerra Mundial, ó. Um exemplo que mostra essa toxicidade é que o gás cianídrico era usado em câmaras de execução de prisioneiros nos Estados Unidos. Além disso, os cianetos de sódio e de potássio foram muito usados como venenos. Em 1916, um famoso monge russo chamado Rasputin sofreu uma tentativa de envenenamento através de um pudim com cianeto. No entanto, por tratar-se de um pudim, ele não morreu, porque alguns açúcares se combinam com o cianeto e formam a cianidrina, que praticamente não tem toxicidade. Ele não deve ter morrido não, gente, mas ele deve ter passado muito mal, porque isso deve ter diminuído a toxicidade do cianeto, mas deve ter feito muito mal para ele, né? Aí, gente, olha só, na natureza existe esse bichinho aí, ó, que chama polidésmido. Ele é uma espécie da ordem dos miriápodes. Ele produz ácido cianídrico para se defender, olha, dos predadores. Olha que legal, bicho feio pra caramba e produz um veneno horroroso. Agora, olha essa substância aqui, olha a fórmula dela, que fórmula enorme que tem aqui, olha. Essa é a amigdalina, mostrada a seguir. É uma nitrila aromática. Olha aqui o grupamento da nitrila dela, olha, tá vendo? Ela tem quais outras funções que ela tem? Vamos analisar aqui, olha. Esse OH, esse monte de OH ligado aqui, ó. Tudo carbono saturado, tá vendo? O
Que função é essa, meu povo? Ó, álcool. OH. E esse O aqui, ó, ligado em 2 carbonos, ó. Outro O aqui também ligado em 2 carbonos. Outro O. Que função é essa? Éter. Além do álcool e do éter, ela tem esse grupo funcional aqui, ó, que é o grupo das nitrilas, tá? Que é o C-tripla-N. E é uma nitrila aromática, olha, está presente em sementes de várias frutas, como pêssego, a cereja, maçã e a uva. Mas a concentração dessa substância nessas sementes é tão pequena que não nos causa mal algum. Mas tem ela lá também, tá vendo? Uma outra coisa também, ó, as folhas e as raízes da mandioca brava. Já ouviu falar de mandioca brava? Também são exemplos de fontes de amigdalina. Por isso, antes de ser servida como alimentação para o gado, ela deve ser picada e colocada no sol para que o ácido cianídrico evapore. Para ser consumida pelo ser humano, as folhas devem ser cozidas por vários dias. Resta saber quem que vai ter coragem, né, gente, de comer mandioca brava. Porque o veneno dela é violento. Só que ele é volátil, ele evapora. Você tem que aguardar ele evaporar. Senão vai dar problema. Tá bom? Então, essas foram as nitrilas. É o C-tripla-N. Ok? Agora a gente vai falar dos isonitrilas, que é o N-tripla-C. Só que esse N, ele não está fazendo 3 ligações covalentes normais, não. Olha só. Os isonitrilas ou isonitrilos são compostos orgânicos originados a partir da substituição do hidrogênio do ácido isocianídrico por um radical orgânico. Assim como os ácidos sulfônicos e as aminas, os isonitrilos são compostos orgânicos originados a partir de substâncias inorgânicas, mais especificamente a partir de um ácido inorgânico denominado ácido isocianídrico. O ácido isocianídrico, que dá origem aos isonitrilos, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, ó, o H fez uma ligação com o N. Você lembra que o N tem que fazer 3 ligações para ficar estável? Beleza. Então, ó, ele fez uma com H e 2 com C. E ele vai ficar com um par eletrônico aqui disponível, que ele vai fazer uma dativa para o C. Entre o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio, há uma ligação dupla e uma ligação dativa. Essa região do isonitrilo é extremamente polar, em razão do fenômeno de ressonância entre os elétrons da ligação dupla e os elétrons da ligação dativa. Em virtude do efeito de ressonância entre o átomo de carbono e o de nitrogênio, os isonitrilos apresentam uma menor estabilidade em relação aos nitrilas. Ou seja, os isonitrilas se decompõem em nitrilos facilmente quando é aquecido. Então, olha o exemplo aqui, ó. Você tem um NC, então é um isonitrila, que você vai aquecer, olha só. Aqueceu ele, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em um nitrila, tá? Quanto às características físicas, olha lá, os isonitrilas são menos densos que a água, apresentam elevados pontos de fusão e ebulição,
quando comparados às substâncias de massa molar aproximada a eles. Seu estado físico depende do tamanho da massa molar. Então, geralmente, quanto maior é a massa molar, mais próximo ele é de estar sólido, tá? São pouco solúveis em água. Para realizar a nomenclatura de um isonitrilo, a regra da IUPAC é a seguinte. Então, olha lá. Você vai usar o nome carbilamina. Carbilamina. Olha só. Refere-se ao grupo NC. Assim, todo grupo ligado ao NC é considerado um radical. Então, ó, vinilcarbilamina. O que é o vinil mesmo que nós acabamos de falar? Ó, não é o eteno? Aqui, ó. É o eteno ligado ao NC, que é a carbilamina. Etilcarbilamina é o etil ligado no NC. Simples assim. Não precisem se preocupar muito com nomenclatura, não, tá? Eu quero mais que vocês se preocupem em reconhecer a função. Apareceu CN-nitrila. Apareceu NC-isonitrila, ok? E a gente fala da terceira função de hoje, nitrogenada, que são os nitrocompostos. O grupo nitro, gente, é o grupo NO2. De onde veio esse grupo NO2? Então, olha só. Nitrocomposto é um composto orgânico derivado da reação química entre o ácido nítrico e um alcano. Então, você está vendo aqui, ó. Ele colocou um alcano. Esse R aqui significa que tem mais carbonos para o lado de cá. Então, carbono e hidrogênio é um alcano, reagiu com ácido nítrico. Ou com um aromático, pode ser também. Quando o ácido nítrico reage com o alcano ou aromático, ocorre uma reação de substituição, na qual o ácido perde um grupo hidroxila, OH, e o composto orgânico perde um hidrogênio. Então, olha só. O ácido, o que você tem aqui do ácido? Vamos pôr uma cor diferente aqui, ó. O ácido quebrou, ele perde um grupo OH. Ficou só o NO2. Tirou um O, tirou um H, ficou NO2, que tá aqui. E esse composto aqui perde o H dele, ó. Então, esse H do composto juntou com o OH do ácido e formou água. Aqui, ó, formou a água aqui, ó. Esse NO2 que ficou sozinho aqui, ó, junta onde o H tinha saído. O H saiu aqui, ó. Então, os dois se juntam aqui, ó. Então, vai formar CH2 e o NO2. Esse NO2 entra, então, na molécula do alcano ou do aromático. Ó, em seguida, temos a formação de uma molécula de água, resultante da união entre o OH e o H, enquanto o grupo NO2, que restou do ácido, liga-se no alcano ou no aromático, formando, então, o bendito do nitrocomposto, que é o que a gente está falando. Certo? Beleza. Assim, a principal característica estrutural de um nitrocomposto é a presença de um ou mais grupos nitro ligados a um alcano ou a um aromático. A regra de nomenclatura oficial proposta pela IUPAC para os nitrocompostos é, então você vai colocar o nome nitro, o prefixo da quantidade de carbonos, o tipo de ligação, EN-ON, a AN, EN e o O no final. Então, o prefixo está relacionado com o número de carbonos presentes na cadeia do nitrocomposto. O infixo está relacionado com o tipo de ligação. Então, AN, ligação simples, em dupla e em tripla.
Exemplo, olha lá. Eu tenho aqui uma cadeia normal, ó. A cadeia principal é essa aqui. Eu vou numerá-la a partir da extremidade mais próxima do grupo nitro. Então, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, eu tenho um nitro. Então, 2 nitro. A cadeia principal são 5 carbonos, pente, ligação simples, an, terminação o, nitropentano. Aqui eu já tenho uma cadeia ramificada. Olha só, a de cima era normal. A ramificada, ó, vou marcar de novo a cadeia principal. Vou numerar a partir da extremidade mais próxima do nitro. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o nitro no 2, eu tenho uma ramificação no 3 e no 4, que são idênticas. Metil e metil. Então, eu tenho o quê? 3, 4 dimetil. No 2, eu tenho nitro. E a cadeia principal são 5 carbonos, pentano. Lembra que quando eu coloco em ordem alfabética, eu olho o M e o N, tá? Então, eu não olho o D, não. É o M do metil e o N do nitro. Por isso que ficou nessa ordem. Combinado, gente? Então, olha só. Vamos retornar aqui para aquela outra anotação que a gente estava fazendo antes. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Está aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. O que nós tínhamos falado? Ó, os nitrilas, então, é quando a gente tem o C, tripla ligação com o N. Lembra que a cadeia continua para o lado de cá, ó. Vou colocar um R, tá? Os isonitrilas é quando a gente tem o NC, o N primeiro, depois o C. E os nitrocompostos é quando vai aparecer o NO2 ligado na cadeia principal. Então, olha só, vou finalizar essa aula agora só com a explicação dessas 3 funções. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer atividades relacionadas a essas 3 funções e as funções gerais, tá bem? Uma vez que nós terminamos o assunto de todas as funções orgânicas. Combinado, gente? Então, ó, beijo grande e até a nossa próxima aula.